Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, no nome glorioso do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a este canal, que é um canal de fé, palavra, direção e transformação. Eu sou o pastor Carlos Farias e eu estou aqui para entregar mais uma mensagem profética. Algo que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com você hoje. Mas antes de tudo, já deixa o seu like e se inscreva se ainda não é inscrito aqui no nosso canal. E compartilha esta mensagem com alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Se você já é da casa, fortalece este propósito deixando seu like e comentando. Eu creio no sobrenatural de Deus. Isso fortalece muito o nosso canal a alcançar e mostrar ao YouTube que esta palavra tem poder para transformar vidas. Amém? No nome de Jesus. O Espírito de Deus me despertou hoje, pela manhã, com essa mensagem. Existem pessoas que estão clamando por milagres, esperando uma manifestação, ansiando, por um mover divino, mas continuam paradas no mesmo lugar. E Deus me disse: diga ao meu povo que o céu está pronto, mas existem atitudes que destravam o fluxo do sobrenatural. O céu já está pronto, mas o que destrava, meu amigo e minha amiga, as bênçãos, o fluxo dela, sabe o que é? Como disse, são as atitudes. Aí você vai me perguntar: pastor, com que base o senhor pode dizer isso? Com a base da Bíblia. Lá no livro de Hebreus, eu gosto muito desse aqui, tá? Já preguei aqui na igreja, as pessoas sabem, eu gosto muito disso aqui. Lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, diz assim: o Senhor nos mostrou que é uma postura necessária para atrair, sabe, algo que difere a nossa vida. E o que está escrito em Hebreus 11:6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador. Que Ele é o quê? O galardoador dos que os buscam. Então você veja que esta base nos mostra essa postura de Deus para atrair o seu poder, para atrair a sua vitória, a sua presença para a nossa vida e liberar o seu agir. É dessa forma. Hoje eu quero te revelar 5 atitudes espirituais que ativam o mover de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. E a primeira é a fé ativa. A primeira é o quê? A fé. A fé ativa. Porque sem fé, está escrito lá, né? É impossível agradar a Deus. E a primeira atitude é essa. Não é só crer, meu irmão. A fé ativa não é só crer. É agir com base na fé. O que é isso, pastor? A fé passiva só observa. A fé passiva só vê, não tem atitude. Mas a fé ativa se move. A fé ativa toma decisões, toma atitude, age. Como Pedro. Lembra de Pedro? Pedro saiu do barco no meio da tempestade e andou por sobre as águas, enquanto estava com a sua fé ativa, olhando para Jesus. Você precisa dar um passo sobrenatural na sua vida, mesmo quando tudo parece contrário. Primeiro passo na sua vida é esse, a fé ativa.
A segunda qual é, pastor? A segunda é a obediência radical. A obediência radical. Quando nós somos radicais na nossa fé, na nossa obediência, melhor dizendo. Deus honra, sabe? Aquele que ouve e aquele que pratica, assim como o pai. O pai honra aquele filho que ouve a orientação e a coloca em prática. A gente como pai, eu sou pai de 3. A gente como pai, a gente passa a honrar os filhos que obedecem. Por que os filhos obedecem? Porque eles passam a ser radicais em seguir o que o pai e a mãe falou, embora não seja da vontade deles muitas coisas. Mas eles têm um propósito, honrar o pai e a mãe. Então, Deus honra a quem ouve e pratica. Há ordens divinas que parecem simples, mas liberam milagres. Há ordens divinas que liberam milagres sobre a nossa vida. E não é milagres qualquer, são milagres extraordinários. Por isso, a necessidade dessa obediência, mesmo sem entender. Tá bom? Número 3. Sabe qual é? A adoração em meio ao caos. Isso mesmo. Quando você adora no meio da guerra, no meio da batalha, no meio das lutas, das perseguições, das traições, das frustrações, das derrotas. Sabe o que acontece? O céu se move em seu favor. A adoração, ela atrai a presença de Deus para a sua vida. Eu já ouvi relatos de pessoas que estavam dentro de casa e do nada vinha aquela guerra, sabe? Espiritual dentro de casa. Confusão, briga, contenda, palavras, sabe? De baixo escalão. E aquelas pessoas simplesmente lá em ligar o louvor, ligar a adoração. Instantaneamente aquela casa ficava em paz. Por quê, pastor? Porque está aqui, ó, como eu te falei. A adoração faz o céu se abrir e se mover em nosso favor. Porque atrai a presença de Deus. E a presença gera intervenção na nossa vida. A presença de Deus move, sabe, a intervenção contra aquela situação. Por isso, o terceiro passo, né, da atitude espiritual que você precisa ter é esse. Adoração em meio ao caos, em meio à situação difícil. Qual é a quarta atitude que eu preciso ter, pastor? É a generosidade profética. Generosidade profética. Semear, sabe, em tempos difíceis, é um sinal de muita fé. Você lembra de Isaac? A Bíblia diz que Isaac estava numa terra de miséria. Que a terra a qual ele estava habitando estava difícil, ao ponto de haver miséria. E ele decidiu o quê? Ficar. Amém? Não, amém não, gente. Ele obedeceu ficar. Porque ele queria ir embora. A Bíblia diz que ele queria ir para Gerar. Sair dali, ir para a terra do Egito, terra de sofrimento, terra de destruição. E Deus falou, você não vai para lugar nenhum. Lembra do que teu pai fez. Ou seja, ele tinha testemunho dentro de casa. Dentro de casa ele sabia das atitudes que o pai teve para se tornar o pai da fé. Ele era prova de uma atitude de obediência e fé a Deus, o próprio Isaac. E Deus falou para ele, faça como o meu servo fez, Abraão. Fica aí, obedece. E a Bíblia diz que ali ele fez o quê? Ele lançou a semente.
Ele semeou a semente naquela terra seca, terra de fome, de destruição, de miséria. E começou a abrir os poços davam água, os inimigos iam lá, jogava terra, fechava, e o outro poço que ele abria dava mais água. E a Bíblia diz que naquela terra de miséria, de sofrimento, de fracasso, ele semeou e colheu 100 por 1 no mesmo ano. Por quê? Porque em tempos difíceis, se você não age a fé, você morre, você perde a esperança. Aquilo que você entrega a Deus se multiplica, meu irmão. Aquilo que você entrega a Deus abre portas e quebra ciclos de escassez. Mas é você que entrega. É você que lança a semente. É você que age. É por isso que nós vemos muitas pessoas hoje derrotadas dentro da igreja. Porque ela acha que tudo é Deus. Não, Deus ele só faz acontecer. Quem age é você. É você que faz a sua parte de agir a sua fé. Quer quebrar esse ciclo de escassez na sua vida? Então, comece a semear em tempos difíceis a sua fé. Esse é um sinal que você crê na promessa de Deus, tá? E a quinta atitude que você precisa ter é a perseverança espiritual. É exatamente isso. Perseverança espiritual. Porque o milagre, sabe, não é para quem começa, não. O milagre é para quem termina. Não entendi, pastor. Vou te explicar. Muitas pessoas começam lutando por uma bênção no casamento, por uma bênção na saúde, por um milagre, né, na vida financeira. Mas no meio do caminho ela desiste. No meio do caminho ela muda a direção. Ela nunca vai saber como será o final daquilo, porque ela parou. Por isso, o milagre não é para quem começa, porque muitos começam uma campanha de oração, campanha de jejum, campanha, sabe, durante um dia, um mês, e param no meio do caminho. Elas nunca vão saber o que Deus tem para elas, o que Deus tem preparado. Mas o milagre é para quem começa, sim, está preparado para ele. Mas só se alcança aquele que termina. Muitos desistem, né? No meio do caminho. Como é que eu quero algo se eu não sei? Se eu parei, se eu desistir? Eu nunca vou saber do resultado. Então persevere, porque quem insiste na fé colhe os frutos da promessa, tá bom? Quem insiste na fé colhe os frutos da promessa. E se você quer colher os frutos da promessa, tem que seguir esses 5 passos de atitudes espirituais que eu te aconselhei neste momento. Agora, eu quero que você se prepare. Prepare o seu coração, porque vamos falar com Deus, tá? Vamos falar com Deus e pedir a Ele que Ele nos ajude. Feche aí os seus olhos, aonde você está, se puder, né? Se você não puder, fique em espírito de oração e se conecte agora junto comigo aos céus, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso amado, querido e poderoso Pai, diante da Tua presença gloriosa, eu oro por cada vida que está ouvindo esta mensagem agora. Espírito Santo, toca profundamente cada coração neste momento. Que essa palavra não seja apenas ouvida, mas vivida, e que a fé seja ativada, que a obediência seja despertada e que a adoração suba como incenso agradável e que a generosidade abra portas, Senhor, e que a perseverança conduza esta pessoa à vitória. Eu declaro que todo bloqueio espiritual caia por terra agora. Que todo ciclo de estagnação seja quebrado agora. E que o mover de Deus comece a se manifestar agora mesmo. Toca, Senhor, esta casa, essa família, essa vida e libera a tua glória, Senhor. Derrama a tua unção. Restitui, Senhor, as forças.
cura o corpo, a alma e o espírito. Em o nome do Senhor Jesus, eu profetizo os céus abertos e respostas visíveis sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém, diga graças a Deus. Receba aí agora a sua vitória, a sua bênção, o seu milagre, no nome de Jesus. E se você sentiu Deus falando com você hoje, eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: eu recebo essa ativação espiritual. Isso é profético, meu irmão. Fale novamente: eu recebo essa ativação sobrenatural. Porque isso é profético. Isso é fé em ação, meu irmão. Tá bom? Compartilhe esta mensagem com pelo menos 3 pessoas que você quer abençoar. E não se esqueça, tá? Amanhã tem mais. Palavra profética do dia. Comigo aqui que está falando com você, pastor Carlos Farias. Até lá. Fique na paz. Debaixo da graça e na expectativa do sobrenatural. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.